Olá, eu sou Marcelo Aguilera e este é mais um programa da Oficina de Casa. Este programa de hoje eu trago para vocês algumas dicas simples e muito interessantes. No nosso programa anterior, nós apresentamos este cavalete multiuso, que é um cavalete onde você regula a altura. Então tem duas situações nesse cavalete que são interessantes, que é o que eu quero passar para vocês no programa de hoje, porque são situações, são dicas que vocês podem usar em outros projetos. Um deles é esse rasgo que foi feito aqui. Um simples rasgo que não deixa de ser uma alça. Aqui no caso, serve para você levantar o cavalete ou mesmo puxar o cavalete. Esse rasgo foi feito com uma serra copo de 33 milímetros, onde foram feitos 2 furos e depois dos furos feitos, o miolo foi cortado com uma serra tico-tico para retirar o excesso, retirar o miolo, né, o recheio, e justamente ficar com esse buraco ovalado. Se vocês repararem, esse buraco foi feito nesta régua de madeira. E esse buraco não foi feito no meio da régua, no meio da altura da régua, de propósito. Por quê? Do jeito que está aqui, eu consigo enfiar a mão e as falanges do dedo ficam por trás. Então eu tenho uma boa pega. Se eu tivesse feito esse buraco mais para cima, ou seja, no meio da régua, eu não conseguiria ter uma boa pega. E sim, os dedos encostariam nessa peça que está deitada. Ou seja, são detalhes que às vezes são interessantes de serem pensados, porque te dão uma solução interessante. Imagina, por exemplo, que você cria uma caixa de madeira para você guardar coisas, por exemplo, como se fosse uma caixa, essas caixas que hoje são compradas em plástico, e você cria uma de madeira. Você criar esse tipo de alça para poder carregá-la é perfeito. Você não precisa criar nada além de nada externo, nada exterior. E sim, criar 2 rasgos com esse formato. Então eu considero uma dica interessante. A próxima dica é justamente as manoplas que estão aqui nas 2 laterais para dar aperto na estrutura do cavalete. O que é uma manopla? A manopla é uma peça anatômica onde você dá aperto. Existe a manopla macho, que é essa daqui, que tem um parafuso, e existe a manopla fêmea, onde você tem uma rosca aqui, uma porca embutida na manopla, em que você também aperta, e ela é vazada para que o parafuso, onde você estiver apertando, vaze para o lado de fora. Um exemplo de utilização da manopla. Eu tenho aqui um tripé de iluminação, que eu fiz aqui para a oficina para fazer os programas para vocês. Eu coloquei uma manopla aqui, veja. Essa manopla serve justamente para eu prender essa peça que sobe e desce. E tá aí, tá firme. Então essa é a função da manopla. Agora, às vezes a manopla é difícil de achar. Talvez você não encontre na sua cidade, numa loja próxima. Eu diria que é um acessório um pouco mais específico. Então, a minha próxima dica é justamente ensiná-los a criar uma manopla de madeira. Criar uma manopla, aqui no caso, uma manopla feita com MDF. Para criar essa manopla, eu utilizo 2 ferramentas. Uma broca, que aqui no caso é aço rápido para metal, mas eu vou usar para furar madeira. Ela tem 11,83 milímetros, que é meia polegada. Essa broca eu vou usar para fazer essas entradas. Eu já vou explicar para vocês qual é o processo. E por fim eu vou usar uma serra copo de 59 milímetros, justamente para cortar depois a peça externamente e ter esse diâmetro de manopla. Então eu vou mostrar o que eu fiz. Você precisa criar um desenho para poder processar essa madeira. Você pega a serra copo, coloca em cima da madeira e faz o círculo do tamanho da serra copo. Então aqui eu tenho um desenho estilizado, justamente ampliado para vocês entenderem. Então esse círculo tem os 59 milímetros, que é o que eu defini. Se você quiser fazer uma manopla maior, você pode, você vai precisar de uma serra copo maior. Então depois de feito o círculo, você tem que dividir em 8 partes. Divide duas retas, você dividiu em 4 partes, depois divide ao meio novamente. Ou seja, você vai ter
8 partes divididas. Aonde essas retas se cruzarem com a curva é onde eu vou fazer um furo. Vou fazer um furo usando a broca de meia polegada. Exatamente nesse ponto que encontra. Então, quando eu fizer esse furo, eu vou criar o quê? Esta situação. Imaginem que aqui você tem o resto do MDF. Então vejam, você vai ter um pedaço de MDF com esses furos feitos. Aí você vem com a serra-copo, com a broca guia da serra-copo, posicionando exatamente aqui no meio. E entra com a serra-copo. A serra-copo vai fazer o quê? Vai furar exatamente onde está o círculo. Então, depois de furado, você vai ter esse formato, ou seja, um círculo com reentrâncias. É muito simples de ser feito. E aí você tem a sua manopla pronta, quer dizer, quase pronta. Se você quiser afundar um pouco mais aqui, você prende numa morsa, usa uma grosa redonda e dá uma forçada. E tá aí. A peça está pronta, anatômica. Logicamente, depois de fazer essa ação, precisa dar uma lixadinha para os cantos não machucarem a mão, mas a peça está pronta. Bom, agora é o passo para finalizar essa situação. Se você for colocar um parafuso, se for fazer uma manopla macho, você precisa ter um parafuso. Minha sugestão é que você utilize um parafuso com cabeça francesa, que é justamente essa cabeça. Ela é arredondada e por baixo ela tem um encaixe quadrado. Isso se encaixa na madeira. Basta martelar, ela se encaixa. Acontece que, no caso, por exemplo, do MDF, o MDF é fraco em termos de resistência mecânica. Então, a minha sugestão é que você entre por trás com uma porca-garra. A porca-garra é uma porca normal, quer dizer, uma porca tem esse formato e tem as garrinhas. Então essas garrinhas penetram na madeira e você tem justamente a porca encravada na madeira. Então, se você for utilizar um parafuso, aqui no caso eu estou com um parafuso cabeça francesa que tem uma parte lisa. Então você precisaria ter um parafuso com cabeça francesa com rosca até em cima, justamente para a rosca alcançar. Se eu for utilizar esse daqui, a rosca aqui eu não tenho rosca para poder entrar na porca. Então, só para vocês entenderem o processo, eu vou usar aqui um outro parafuso, que é um parafuso cabeça chata, chanfrado embaixo, aonde eu vou encaixar ele aqui e vou entrar com essa porca. Essa porca é interessante que você martele ela antes e depois você dá o aperto com o parafuso. Se você preferir, antes de colocar o parafuso, por exemplo, no caso deste parafuso que é chanfrado, se você quiser embutir a cabeça dele, basta escariar um pouco aqui. Como o MDF é mole, eu consigo até fazer isso com a mão. Então tá aí, olha. Dá para embutir a cabeça do parafuso. Vejam. Vejam, a manopla está pronta. Até na hora de apertar, o parafuso entrou um pouco mais. Mas olhem, da maneira que está aqui, qualquer peça que você for apertar, você vai conseguir dar aperto porque você tem essa porca por dentro. Então, aqui está a manopla macho.
Se você precisar de uma manopla fêmea, que é exatamente a que eu utilizei aqui, só a manopla com a porca-garra, que é o que está aqui. Então é só encravar a porca-garra e eu tenho aqui condição de dar um bom aperto, porque a porca-garra puxa contra a própria madeira e aí o aperto é eficiente. Então assim, se você não conseguir encontrar uma manopla fácil, é uma coisa extremamente fácil de ser feita e muito prática. Só que aí você vai ter que achar a porca-garra. Em loja de parafuso você encontra. Se você quiser adquirir o kit para execução deste projeto do cavalete multiuso, basta acessar o link do nosso programa no YouTube, na descrição do programa no YouTube. Compartilhe os nossos programas nas suas redes sociais e dê aquele gostei no YouTube. Espero vocês no próximo. Um grande abraço.